isso, a gente é movido pela emoção mesmo, né? A nossa vontade hoje em dia, ela está muito ligada com as nossas emoções, né? Aquilo que vai me trazer, é um prazer mesmo, né? Então, de fazer, de ver realizado aquilo, né? Porque faz parte da nossa condição evolutiva. A gente ainda não é espírito muito evoluído, então a gente não sabe qual que é a vontade deles, o que movimenta esses espíritos. Mas a gente sabe o que nos movimenta, né? E realmente as pessoas que estão conosco, né? São geralmente são as pessoas que a gente se apaixona, que a gente gosta, é filho, quando é criança, é amiguinho, é ver os amiguinhos da escola, sabe? A gente percebe assim, hoje com a pandemia, eu percebo assim, pela Cecília, ela sente muita falta dos amiguinhos, porque é para ela brincar, para ela se relacionar, então isso é muito forte neles, né? Eles não têm assim, pode ter um monte de brinquedo, pode ter um monte de coisas, mas para eles é importante estar junto, é o olhar do pai, o olhar da mãe, é ter um amiguinho para brincar, né? Então a gente vê que a criança é muito simples, né? E a parte da infância é uma parte muito rica, porque a gente percebe que é ali que, que eles valorizam as coisas mais simples da vida e que elas são muito importantes, né? E com relação a isso que você falou, da gente ter uma emoção e ir atrás, eu lembro do meu avô. Meu avô, ele ficou 11 anos sem ver meu pai. Meu pai veio de Pernambuco para cá, e brigado com meu avô. Meu avô era músico e meu avô um dia veio tocar aqui em São Paulo. Você vê como que, por isso que eu falo, quando a gente quer e a gente tem vontade firme, a espiritualidade ajuda. Meu avô veio para São Paulo e ele queria se reconciliar com meu pai, mas ele não sabia onde que nós morávamos. Ele só sabia que era em Santo André. Então ele veio tocar numa orquestra aqui em São Paulo. Aí ele falou para os músicos: eu vou procurar meu filho. Aí onde que ele mora? Em Santo André. Mas você sabe, o lugar Santo André é grande, não sei. Não tem endereço, não sei nada. Mas eu quero encontrar meu filho, eu preciso me reconciliar com ele. E parece história de filme, sabe, gente? Ele pegou um trem e veio para Santo André. Eu vou descer em Santo André e vou procurar meu filho. Aí no trem, ele sentou do lado da minha vizinha, que mora aqui na frente, que morava aqui na frente. E aí ele começou a chorar as pitangas, né? Ninguém acredita nessa história. Ele começou a chorar as pitangas e falou assim: ela falou assim, o senhor é do Nordeste? Sou. Aí ele estava com os instrumentos dele, né? Ela falou assim, o senhor é músico? Ele falou, sou eu. O senhor que vai tocar? Ele falou, não, eu estou procurando o meu filho. Eu vou para Santo André ver se eu acho o meu filho. Mas o senhor sabe onde ele mora? Não sei. E aí ele contou a história para ela, que meu pai se chamava Zezo, que ele tinha 5 filhos, que a esposa dele chamava Marise. E ela olhou assim para ele e falou assim, engraçado, na frente da minha casa tem um moço que chama Zezo, ele tem 5 filhos e a mulher dele chama Marisa. O senhor não quer ir comigo? Quem sabe, né? E aí ele veio com a minha vizinha até aqui na frente de casa. E aí quando eles se viram, nossa, foi uma emoção muito grande, sabe? Foi assim uma festa. Foi bem legal, assim. Então eu falei assim, gente, como que a espiritualidade, porque é espiritual isso, né, gente? Não tem como você explicar. Você não tem endereço. Você pega um trem naquele horário, você senta do lado da pessoa. Quem que está guiando tudo isso? Além da vontade dele de se reconciliar, né? Então, quando a gente tem uma vontade firme, uma força de vontade, a espiritualidade ajuda. A gente entra em sintonia, né? Com tudo aquilo que vem, com todas as ferramentas para nos auxiliar. Mas a gente precisa saber aonde está o nosso querer, aonde está a nossa vontade. Porque às vezes a gente nem sabe aonde está esse querer. Né? Então, o que eu quero? O que realmente eu quero? Aonde que eu baseio as minhas vontades? E depois que eu sei o que eu quero, o que eu faço com o meu querer? Que aí é onde entra o saber. Né? Então, eu acho que querer, saber e amar.
né? E esse amar, que eu acredito que seja as ações, que é aquilo que já é tudo isso sublimado. O seu querer, a sua vontade, você já adquiriu conhecimento daquilo, você já foi atrás, você já buscou todas as ferramentas, você já teve, já incorporou da espiritualidade, da vida, da sociedade, tudo aquilo que você queria, né? E aí você olha para aquilo e fala, e agora, o que eu vou fazer com isso? O que mais que eu posso fazer com isso? Já usou, né? Já satisfez seu ego. A gente fala aí da parte do dinheiro, né? Como vocês colocaram, eu já ganhei bastante dinheiro, então para você desapegar, você precisa ter, porque é muito fácil você fazer voto de pobreza se você não tem nada, né? Então você precisa ter para você desapegar. Então, e aí você vai ampliando isso para algo maior, que é a sociedade, né? Então é um caminhar. Então amar não é a gente amar só aquilo, é a gente estender aquilo para todo mundo, né? Para todas as pessoas, né? Para ver que aquilo, se aquilo lá tá abrangendo o maior número de pessoas possíveis. Acho que o professor faz muito isso, né? O Zé, eu queria que a Cláudia estivesse aqui para ela falar um pouco sobre isso. O professor, ele tem esse desejo, essa vontade, né, de expandir o conhecimento, de ver as pessoas agindo, interagindo no bem. Ele começa a ver lá na frente, né, o fruto do trabalho dele. O que vocês pensam disso? Eu acho que eu comentei aqui, eu acho assim, a gente anda num tempo em que a gente entende que a sociedade está se degradando, que as pessoas estão muito loucas, né? Fazendo coisas esquisitas e tal. Por outro lado, a gente vê as grandes coisas que a gente fez nos últimos, depois da Revolução Industrial, enfim, se a gente olhar nos últimos 50 anos, a gente evoluiu no conhecimento muito mais do que evoluímos desde, sei lá eu quando, o José vai ter números disso. Mas se você olhar, por exemplo, as coisas que o ser humano é capaz de fazer, né? Desde o acelerador de partículas lá na Suíça, até o cérebro humano, o exoesqueleto que o cara apresentou aqui na abertura da Copa, que a TV nem deu 5 segundos para ele mostrar o que estava sendo feito, né? Se você olhar coisas grandiosas, e até isso mesmo, Carla, essa convicção que esse caso que você citou aí, e o cara, hoje em dia é fácil, né? Você colhe informações, você pesquisa, você sabe mais ou menos onde uma pessoa está, em que cidade ela está morando, com quem ela se relaciona, você sabe isso. Mas qual é a certeza que essa pessoa tinha de falar assim, estou indo para Santo André e lá eu vou encontrar meu filho? Entende? Se você olhar, isso é sobre-humano, isso é quase divino, do ponto de vista espiritual, entende? Então, assim, o ser humano, no meu modo de ver, quando resolve fazer coisas grandiosas, ele se torna quase divino. É o que dizem sobre o que o Chico falou sobre o Niemeyer, é o que os comentaristas falaram sobre o Jordan, né? O dia que Deus quis jogar basquete, ele se fantasiou de Michael Jordan, né? O dia que Deus quis mostrar como se desenha, se fantasiou de Niemeyer. É quase isso. Quando você é movido pela emoção, você faz coisas quase divinas. Só seria divino se fosse constante, né? A gente vive de lapsos, então essa é a grande diferença. Fui longe agora, hein? Mas você foi bem coerente desses lapsos, né? Só que são lapsos que fazem uma diferença muito grande na vida da pessoa. Então, seria legal se a gente pudesse ter
estender mais isso, né, para a nossa vida. Eu consigo muito mais. Né? Porque depois que a gente consegue, o que eu falei, né, você consegue, mas e aí? E depois? E muitas coisas, né, que é interessante nós sabermos, muitas coisas precisam ficar na paralisia, porque iria nos fazer mal. Porque diante do nosso querer, a gente não procura ter o conhecimento e o saber, para a gente ver as consequências. Porque tudo tem desvantagens. E muitas vezes os nossos sonhos, a gente enche de expectativa só as vantagens. E a gente não percebe as desvantagens. E aí a gente se decepciona, e às vezes a gente para com aquele sonho, e aí a gente entra nos cemitérios de sonhos. Deixa tudo paralisado. Por quê? Porque a gente não consegue encarar as dificuldades e as desvantagens dos nossos sonhos, dos nossos ideais. E elas vão ter. Né? Como o Sidney falou do Noé, ele teve muitas dificuldades, inclusive de ouvir piadinhas, porque com certeza ninguém gosta de ouvir. E principalmente quando você tem um sonho ideal, você vai ouvir uma porção de coisas. Mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Eu vou determinar, eu vou colocar em ordem aquilo, não é? Então, eu falo muito do crime organizado. Eles são fantásticos, gente. Por que o crime cresceu tanto? Porque eles têm o ideal. Eles sabem todos os riscos que eles vão correr. E eles pagam para ver. Sabem que vão morrer, sabem que podem ser presos, mas eles não deixam de fazer aquilo. Né? Eles têm ali um objetivo e eles vão atrás daquilo. E eles se organizaram muito bem. Né? Eles têm vários planos, e eles sabem que os planos deles são muito mais cheios de dificuldades, e é muito mais fácil dar errado para a vida deles do que dar certo, mas eles não desistem. Vou fazer isso, mas vai ter dificuldades. Vou passar por provações, vai ter hora que vai dar desânimo, né? Porque a gente se desanima assim, tem as dificuldades, às vezes tem momentos que precisa parar, né? Mas e aí? Eu vou deixar de sonhar? E aí que a gente entra no empolgação versus entusiasmo. Eu sou uma pessoa que tem entusiasmo pela vida, ou sou uma pessoa que tem empolgação? Porque a empolgação, ela é curta. Né? Estou ali empolgado, começo a fazer, e aí? Né? Depois, a pessoa que tem entusiasmo, não, ela vai até o final. Ela tem aquela vontade firme, ela cria planos, Deus é ali. Não vamos desistir. Aí a gente olha aí que muita gente não desistiu, né, na vida e sofreu bastante, mas conseguiu. No final conseguiu, né? Não, eu tô lembrando aqui isso que você falou, da empolgação, da entusiasmo, é o que você acabou de falar. É a continuidade. Eu acho que o entusiasmo é aquela empolgação que é contínua, não cessa. E aí, por falar em cessar, a gente falou lá atrás, quando a gente tem aqueles momentos de pausa, aí você falou, Carla, a palavra sonho, aí eu lembrei, eu ia falar isso lá atrás, eu acabei lembrando agora. Nós temos, todos os dias, nós temos uma pausa à noite, quando a gente dorme, aí a gente se projeta, a projeciologia, né? A gente se projeta para o plano espiritual. Eu acho que aquele momento que a gente para fazer o balanço também. Teve o balanço em vigília que o Sidney falou, mas temos também, tenho certeza, que quando a gente volta para o corpo, muitas vezes a gente não lembra. Mas eu tenho plena convicção daquele plano que a gente traçou, pré-reencarnatório, que a gente fala assim, gente, eu fico imaginando, eu fico bem imaginando. Toda noite, assim, deixa eu ver, nossa, aqui eu comi uma bola, aqui eu não fiz, nossa, aqui eu tô atrasado, não, aqui eu tinha adiantado, melhor eu pegar mais. A gente deve fazer isso continuamente e ter toda a assessoria espiritual, os nossos mentores, nossos familiares que já desencarnaram. Deve ser uma coisa assim interessantíssima de botar assim, ó, na mesa, falar, cara, e agora? O que vamos fazer aqui? Eu acho que essa é a pausa, é importante, é dinâmico, o processo não é estático. Não é que você traçou aquele plano pré-reencarnatório que você vai seguir à risca. É como uma viagem. Assim, às vezes a gente
por mais que a gente planeje uma viagem, sempre acontece um imprevisto, sempre tem alguma coisa, mas que no final a gente se dá bem. Eu acho que é mais ou menos por aí. É que eu achei interessante, não sei se vocês viram, que eu postei lá do YouTube, a Lucilena Galvão, aquela filósofa, professora de filosofia, que é a mesma que a Karen postou lá, que fala de Platão. Depois vocês dão uma olhada, é muito legal quando ela fala da vontade, o poder transformador. Né? Então, a gente observar a nossa sociedade hoje, né? Como que nós estamos criando os nossos filhos, né? Se a gente está dando de tudo, se eles não se esforçam, né? Então, ela fala do esforço, que o esforço é diferente da força. Que às vezes a pessoa só está se esforçando, então ela não está buscando essa força, esse poder transformador, essa vontade firme. Né? Então, ou a pessoa tem tudo e ela vive se esforçando, ela se arrasta no mundo. Ela fala muito do campo físico, emocional, mental e espiritual. Você tem tudo ali, mas você não tem a vontade, que é a vontade que impulsiona tudo isso, né? E dentro da doutrina espírita, nós temos o Jerônimo Mendonça, que ele era paraplégico e cego. Vocês já ouviram falar dele? Não? Já? O Alexandre já. E ele fundou orfanatos, fazia palestra, ele ia até na cama da palestra. Mas ele fez tanta coisa, gente, cego e paraplégico, que eu fico impressionada. Ele falou, Jesus, a gente, né? Por isso que eu falo, a paralisia às vezes está na alma, a gente vê a deficiência da matéria, a deficiência no físico. Mas o espírito é forte, né? O filme, a teoria de tudo. Como que a gente aprende com aquele filme, gente? Com aquele homem. Ali é um poder de vontade tremendo, uma força de vontade tremenda. Né? E ele beneficiou, né, o nosso planeta, né, o nosso mundo. Né? E a gente, às vezes, né, a gente fala, estou com depressão, eu não estou bem, hoje eu não vou fazer aquilo, e muitas vezes é só para não sair da zona de conforto, a pessoa não tem nada. Existe logo os quadros de depressão, faz os exames, vai dar ali aquele problema que a pessoa precisa de medicação, tudo. Mas muitas vezes é preguiça. É a pessoa não querer sair da zona de conforto, ela querer que todo mundo faça tudo para ela. Né? Então, a gente precisa olhar. Quando a gente não acorda bem, o que eu estou fazendo para melhorar? Hoje eu não estou bem, eu vou melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu acordei, né? E se não está bem, vai procurar ajuda. Vai atrás, né? Vai atrás, porque é do espírito melhorar. A gente tem sempre que falar, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Eu tenho o dever de ser hoje melhor do que eu fui ontem. E a gente precisa disso, gente. A gente precisa dessa força. E fazer o bem sem esforço, sabe? Porque a gente às vezes faz o bem nossa, com peso, com drama, ou querendo ser reconhecido. Então, ter vontade firme, ir atrás, se deu certo, legal. Se não deu certo, é um momento de entrega para Deus, porque a gente precisa entregar, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, muitas coisas não chegam para nós, até para a gente não sofrer mais. Né? A gente é supervisionado aí, né, pela espiritualidade, então muitas vezes a gente vai ter aí algo que vai nos fazer sofrer ou vai nos aprisionar, porque não é vontade, é desejo. Então a gente também tem que parar e pensar nesse momento de entrega. E aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais, porque esse tema ele é muito longo e eu acho que a vontade é uma coisa que vai estar presente em todos os outros temas, né? Porque faz parte do ser. Ela é da lei do progresso, né? Ela está muito ligada com a lei do progresso. Então, vocês fazerem as considerações finais. Eu poderia dizer o seguinte, pensando no que você está falando agora, do esforço, eu percebo, assim, que fazer coisas para a minha evolução requer muito mais esforço meu do que fazer algo benéfico por alguém. Entende? No meu
No meu dia a dia, se alguém chegar para mim e contar uma história triste de qualquer natureza, invariavelmente eu me compadeço, eu falo assim, nossa, eu preciso dar um help ali. E é aquilo que o Alexandre falou outro dia. Às vezes é só ouvir, às vezes é uma palavra, às vezes é uma ação. Mas pelo menos com as pessoas com as quais eu tenho contato, assim, eu me preocupo bastante em tornar a jornada daquela pessoa mais leve, sabe? Então, esse e eu estou falando de coisas materiais, né? Como, por exemplo, estar presente, oferecer um ombro, ainda considero muito pouco isso. Mas para mim requer muito menos esforço do que eu trabalhar ou fazer coisas para minha própria evolução. Para minha própria evolução ainda requer um esforço absurdo, né? Todos os dias eu acho que eu ainda estou devendo, e aí eu olho para aquilo e falo assim, nossa senhora, cara, é aquilo que você falou, é difícil, os caminhos são tortuosos, mas você vai indo porque tem que ir. Eu adoraria que fosse natural, né? Que fosse fluido, de dizer, não, eu estou fazendo isso porque é assim que as coisas devem ser, né? Sem requerer grande esforço. Mas o meu nível espiritual ainda requer demasiado esforço. É engraçado que essa relação, quando eu vou fazer para o outro, parece menor, parece que o esforço é muito menor. Não só esforço, como o tamanho do prejuízo, né? Às vezes você tem uma situação e uma pessoa tem uma situação semelhante, mas a sua é sempre pior, né? É a síndrome do jardim mais verde, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Não só pro bem, como também pro mal, né? Se o cara tá sofrendo, eu tô sofrendo o dobro. É a mesma coisa, o mesmo tipo de problema, mas a gente sempre sofre mais. Mas é justamente esse o ponto, né? Eu volto naquela fala que eu tive algum tempo no comecinho aí da nossa discussão, no meio da discussão. Eu acho que vai muito do nosso alicerce, né? E a gente precisa criar uma fundação firme, uma fundação boa, para a gente poder tocar os nossos temas sem muita preocupação, né? Porque a preocupação, na verdade, a gente cria, né? A gente cria todo esse ambiente, a gente fica criando pequenos monstrinhos para a gente degladiar durante o dia, mas às vezes a gente não tem monstrinho nenhum. A gente cria um monstrinho justamente para justificar que, olha, eu estou preso aqui no meu castelo aqui, ó, o monstro não deixa eu sair, né? Estou na zona de conforto, não quero me mexer muito, né? Então, para mim fica difícil. Mas aí é como o Sidney disse, né? Às vezes eu vejo uma situação de outro, aí eu falo, puxa, tenho que ajudar. E você vai lá e corre. Sendo que às vezes até para o seu próprio bem seria uma ação muito mais simples, muito mais fácil. Não que você ajudar outra pessoa não vai te fazer um bem, vai fazer o bem. Depende, né, do propósito que você tem na ajuda, né? Se você quer reconhecimento, você já vai ganhar aqui. E aqui vai ficar, né? Mas se você quer fazer pelo coração mesmo, por amor, pelo bom instinto, né, pela boa vontade, aí voltou, você travou, voltou. Aí a gente vai ter também bons resultados. Deixa eu falar algumas coisas aqui. Vocês falaram em esforço, né? E estava lá no tema também a questão da preguiça, mínimo esforço. Vamos lá. Essa moeda tem duas faces. Do ponto de vista material, sim, a natureza, materialmente falando, ela sempre tende para o mínimo esforço. É assim que as coisas são. Os sistemas mais eficientes são aqueles que consomem menos energia. Mas isso é do ponto de vista material. Materialmente, sim, tudo que você fizer consumindo menos energia tem vantagens, inclusive ecológicas, humanas, éticas e por aí vai. Materialmente, vou deixar isso bem claro. Agora, existe a lei do mínimo esforço espiritual? Não. Como o Sidney disse lá atrás, dá trabalho. Ser uma pessoa boa, dá trabalho. Como diz lá acho que foi o Fábio, estudar o Espiritismo, dá trabalho. Tá? Como diz lá o detento, lá que a Cláudia relatou daquele rapaz, é complicado.
É difícil. Mas assim, aí eu vou lembrar, acho que o Fábio também falou que o espiritismo não é para iniciantes, mas enfim, aí eu vou lembrar da frase do meu orientador. Ele fala, tudo é simples, até que você começa a fazer. Aí deixou de ser simples. Bom, aí a questão é a seguinte, aí eu vou pegar a minha frase agora, vou me autocitar. Um belo episódio eu falei, gente, o espiritismo não é um bicho de 7 cabeças, é de 8. A sua, se bobear, a mais importante de todas do conjunto, da hidra aí. A 8ª, que é a sua cabeça, é a mais importante. E aí, é o que nós estamos falando aqui agora. O que nós temos que parar com esse negócio de vitimismo. Esse discurso vitimismo. Eu não vou dar conta. O espiritismo é complicado. Não quero estudar, não quero fazer, não quero evoluir. E o universo conspira contra a minha pessoa. Mesmo a Carla citando o exemplo que o universo conspirou a favor do avô dela. Não, mas o universo conspira contra mim. Pode até ser a favor do avô da Carla, mas o universo conspira contra mim, faz todo um discurso vitimista para ficar, como o Alexandre disse, lá na Torre de Marfim. E de lá não sair porque o monstro está tomando conta. Você tem que parar com esse discurso. Tá, primeira coisa. Ninguém é o centro do universo. Tá? Se alguém quiser saber, por favor, Cláudio Ptolomeu, desculpa, cara, você estava errado. Tá? Nem a Terra é o centro do universo. Tá? Nem a Terra é o centro do sistema solar. Nem o sistema solar é o centro da galáxia, a Via Láctea. Nem a Via Láctea é o centro do universo. Então, as pessoas têm que parar de se achar, se julgar o centro do universo. Ninguém é centro do universo. Todo mundo é importante, mas ninguém é centro do universo. O centro está em toda parte. O centro está em toda parte. Não existe uma personificação do centro do universo. Bom, aí eu vou me autocitar de novo. Tá? Isso vale para 7 bilhões de pessoas que estão aqui nesse planeta. Tem 2 coisas que nós temos em comum. Nós aqui, enquanto encarnados. A primeira é que nós vamos desencarnar. Tá? Gente, depois se pode até fazer depois pode fazer contestação espiritual, né? Mas não, a gente pode lançar aqui a ideia aqui agora. Estou lançando aqui. A gente pode, depois que todo mundo desencarnar daqui uns 50 anos, sei lá, enfim, a gente faz a contestação lá no plano espiritual. Fica aí o convite. Bom, essa é a primeira coisa. Todo mundo vai desencarnar. E o lado oposto. Todo mundo aqui, que está nesse planeta, todo mundo encarnou pelado. Olha que interessante, todo mundo aqui, alguém aqui nasceu com roupa? Não, todo mundo aqui nasceu nu, até porque é só o diabo que veste Prada. Dá bem, né? Dá bem que a gente nasce desencarnado. Então, nós temos que parar com esse discurso vitimista, de que, assim, ninguém aqui é ser a parte da criação. Ninguém é um ser, assim, privilegiado da criação. Você não precisa ser gênio para entender espiritismo. Tá? E aí, eu vou citar, assim, Thomas Edison. Ele deve ter se enchido tanto o saco. Não, mas você é um gênio, Thomas Edison. Você é um gênio. Você é um gênio. Você é o Thomas Edison. Você é isso, você é aquilo. Ele deve ter se enchido tanto o saco que um dia ele deve ter parado e falado, para um pouco. Genialidade? Eu vou falar o que é genialidade. Genialidade é 1% de inspiração. E 99%, de transpiração. Então, assim, não existe lei do mínimo esforço espiritual. Não. Materialmente, sim. Espiritualmente, não. Então, é isso, né? A gente tentou trazer um pouquinho de vontade, da parte da vontade de poder transformador. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem a nossa página da internet, no Facebook, assistam, compartilhem com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós, para nos dar um feedback de como que está indo, né? O Contestação Espírita. E procurem saber das suas verdades, né? Quais são as suas vontades, se ela tem o poder de transformar a sua vida primeiramente. Ame-se, porque, como a gente falou aqui, é muito difícil a gente olhar para a gente. Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente fala muito de amar ao próximo e esquece desse ti mesmo. E confunde muitas vezes com egoísmo, mas não é egoísmo, nós precisamos nos amar, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se a gente não tem, vamos conquistar.
porque a gente consegue. E o universo conspira ao nosso favor quando o assunto é evolução espiritual. Vai, José. Ia falar, Quero uma última citação aqui, vai, saideira. Mateus, capítulo 5, versículos 41 e 42. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas a quem deseja pedir algo emprestado.